Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos no segundo CIS, Seminário de Informação, Inovação e Sociedade, que tem como principal objetivo configurar-se num locus de articulação, compartilhamento e discussão da produção científica desenvolvida, cujo foco seja a inovação e as suas relações com a informação e com a sociedade. Esta segunda edição do evento tem como tema central inteligência artificial, diálogos a partir da informação, inovação e sociedade, sendo que a sua primeira edição ocorreu em outubro de 2018, e naquela ocasião privilegiou o tema ciência e inovação para a promoção da equidade. Este evento acontece em consonância com o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, que tem neste ano, que elegeu neste ano o tema inteligência artificial, a nova fronteira da ciência brasileira, que, por sinal, a abertura da semana está acontecendo hoje. A organização deste evento é realizada pelos programas de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade, PPG-CTS, e Ciência da Informação, PPG-CI, ambos do Centro de Educação e Ciências Humanas, SESC, da Universidade Federal de São Carlos. E conta também com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e com a inestimável colaboração dos nossos alunos de pós-graduação dos dois programas, aos quais queremos registrar os nossos agradecimentos. Dadas as condições tecnológicas e as consequentes imprevisibilidades, optamos por uma breve cerimônia de abertura, com um protocolo adaptado às condições de participação remota e de prosseguimento da programação que está sendo transmitida pelo YouTube. E as informações para acesso podem ser obtidas nos sites do PPG-CTS e PPG-CI. Neste momento, temos a grata satisfação de convidar a professora, doutora Maria de Jesus Dutra dos Reis, diretora do Centro de Educação em Ciências Humanas, para proferir suas palavras de abertura deste segundo CIS. Olá, bom dia, Luísa, bom dia a todos e todas, Fabiano, todo mundo que está assistindo aí conosco, essa abertura de um evento, que é o segundo evento, e que tem uma temática absolutamente importante e contemporânea do nosso momento, né? Nós estamos atualmente lidando com o mundo virtual como sendo o centro do nosso dia a dia, onde, na verdade, as interações humanas estão interligadas, mas mais do que isso, né, estamos com a quantidade imensa de informações que nos são dadas todos os dias pela sociedade, pelas pessoas, pela quantidade de trocas. Nós estamos, nesse momento, num tremendo desafio de o que fazer com tanta informação, como olhar para ela e olhar dentro da perspectiva humana, né? Em especial para isso, porque não é só acumular informação, é transformá-la para o bem social, transformá-la dentro de um contexto social, e esses dois programas, tanto o CTS quanto o CI, Ciência da Informação, da Tecnologia e Sociedade, tem tido esse compromisso social, tem tido esse compromisso de trazer o mais atual, o mais abrangente e, ao mesmo tempo, o mais socialmente relevante para os temas que compõem as suas áreas de pesquisa. Então, eu particularmente tenho acompanhado um pouco algumas áreas de inteligência artificial, de informação, particularmente algoritmos sobre doenças mentais, depressão, sociedade de ação suicida, e uma coisa que fica clara pode nos ajudar muito, pode trazer muito, mas também exige reflexão ética, social e humana sobre ela. E é nesse espaço de um evento como esse que a gente tem a multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade nas pessoas de pesquisadores de áreas diversas, que traz o seu olhar, traz o seu saber para que a gente reflita
em todas as direções, nos processos logísticos, né, nos processos algoritmos, nos processos de acúmulo físico de informação, mas também da sociedade que a recebe, mas também da ética da pessoa que o produz e do seu acesso e da sua transformação para bens sociais, para qualidade de vida. Então, eu queria parabenizar muito a todos os envolvidos, vocês aí, os coordenadores dos programas que sempre nos surpreendem com temas extraordinários, atuais, contemporâneos e relevantes, aos nossos convidados, que de outras universidades aí trazem a sua cara, porque agora não dá para ser diferente, traz os seus ambientes de trabalho, e a todos vocês, nossos alunos, nossos convidados, que possam aproveitar esse evento e parabenizar os organizadores, que não é fácil fazer isso nesse ambiente digital. Então, muito obrigada, eu espero que vocês tenham um excelente encontro, eu vou acompanhar, inclusive, um pouquinho, estou curiosíssima aí para ver o que é que rola durante o dia. Muito obrigada a todos, um bom evento. Muito obrigada, professora, pelas suas palavras, e já passo a palavra, então, para o professor Dr. Vinícius, coordenador do Programa de Ciência, Tecnologia e Sociedade, para dar suas boas-vindas, proferir suas palavras também nessa abertura do evento. Olá, bom dia. Em primeiro lugar, também queria parabenizar pelo evento. Hoje, mais do que nunca, é essencial, né, que tratemos desse assunto, dessa imbricação, digamos, né, porque, afinal de contas, passamos, Brasil e o mundo, por um momento, ou uma fase, digamos, em que a informação, de fato, tem um valor inestimável, tanto é assim que moldula todas as estruturas de poder. Mas, efetivamente, só queria mesmo agradecer pela presença e desejar que tenhamos todos um ótimo evento, tendo em conta, sobretudo, esse momento de anticiência e de, digamos, desvio ou deturpação do real significado do conhecimento, da ciência e, obviamente, do aporte da tecnologia. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Vinícius, pelas suas palavras proferidas, e passo, então, a palavra para o professor Dr. Fabiano Ferreira de Castro, que é o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, que também fará as suas palavras iniciais aqui nessa abertura, e que, após as suas palavras, ele dará continuidade à programação do evento, como mediador da palestra de abertura, intitulada Qual o Impacto da Inteligência Artificial e dos Dados Abertos e Conectados na Educação. A palestra será proferida pelo professor Dr. Seiji Isotomo. Então, Fabiano, por gentileza, suas palavras. Bom dia a todos e a todas. É com imensa alegria que nós recebemos aí e acolhemos, promovemos o nosso segundo seminário de Informação, Inovação e Sociedade, com a parceria do PPGC e do PPGC-TS. Queremos desejar um profícuo evento a todos e a todas, no momento que, como alguns colegas disseram, nós temos aí a inteligência artificial como um eixo central, e nessa triangulação pensarmos a inteligência artificial, nessa triangulação entre informação, inovação e sociedade. Quais são os desafios que nós temos hoje? Então, quero agradecer, parabenizar novamente toda a comissão organizadora pelo desafio, né, de trazer um evento dessa natureza, e desejar um bom evento a todos. E um abraço. Obrigada, Fabiano. Nossos agradecimentos pelas suas palavras, e externo aqui meu desejo de um excelente evento a todos e a todas. Bom, nós vamos dar início, então, ao nosso evento.
Quero convidar, então, o professor Seiji Zotani. Quero convidar o professor Seiji Zotani, que vai proferir a palestra Qual o impacto da inteligência artificial e dos dados abertos e conectados na educação? O professor Seiji Zotani, ele é professor titular na área de computação e tecnologia educacionais, junto ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo. Possui doutorado em Engenharia da Informação na Osaka University, Japão, com tese na área de Inteligência Artificial aplicada à educação, e pós-doutorado em Ciências Cognitivas na Carnegie Mellon University, dos Estados Unidos. É cofundador do Laboratório de Computação Aplicada à Educação e Tecnologia Social Avançada do ICMC, na USP, que já formou uma centena de profissionais. Foi também cofundador de 2 empresas de base tecnológica, startups, ambas premiadas em diferentes oportunidades pela produção e aplicação de inovações tecnológicas no setor. Suas pesquisas focam no desenvolvimento e na aplicação de técnicas da computação para apoiar e transformar as atividades de ensino e aprendizagem. É reconhecido internacionalmente por seus trabalhos nas áreas de inteligência artificial, na educação, sistemas científicos e, de acordo com o Google Scholar, está na lista dos 30 pesquisadores mais citados no mundo em suas áreas de atuação. Foi editor-chefe da Revista Brasileira de Informática na Educação, editor associado da IEE Transaction on Learning Technologies, membro do Conselho Municipal de Educação de São Carlos, membro da Comissão Especial de Informática na Educação, membro do Comitê Julgador de Bolsas Institucionais do PIBIT do CNPq e representante brasileiro no Comitê Técnico em Educação, TC3 da IFIP. Atua desde 2017 como assessor técnico científico junto ao Ministério de Educação na concepção e execução de políticas públicas em tecnologias educacionais baseadas em evidências. Atualmente é vice-presidente da Academia Brasileira de Tecnologias Educacionais, membro do Comitê Gestor da Rede de Inovação para a Educação Brasileira, ACM Distinguished Speaker, membro sênior da IEE, editor associado do periódico Frontiers in Artificial Intelligence e bolsista Produtividade do CNPq. Quero agradecer em nome da comissão organizadora por ter aceito, professor Seiji, o convite de participar conosco deste evento. Para nós é uma honra tê-lo aqui conosco e desejo também aí uma boa palestra. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Fabiano. A honra é minha de estar aqui nesse evento tão interessante, tão importante, que une diversas áreas, né, do conhecimento. Então, a minha ideia é apresentar um pouquinho do que eu faço e, quem sabe, sobrar um tempinho para a gente conseguir coletar algumas perguntas, algumas impressões. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, Fabiana, Ariadne, pelo convite. É uma honra, né, e um prazer estar falando com todos vocês online. É uma pena que nós não podemos, uma pena e uma oportunidade, né? Nós não estamos falando presencialmente, mas estamos aqui falando com todos que estão aí na internet prestigiando o evento. Se possível, eu gostaria que compartilhasse os meus slides, para que todos pudessem acompanhar. Perfeito, muito obrigado. Então,
como me apresentaram, Fabiano me apresentou, eu agradeço mais uma vez. Meu nome é Seiji Sotani, sou professor titular aqui do ICBC na área de Computação e Tecnologias Educacionais, e eu vou, em primeiro lugar, agradecer a todos os meus colegas e colaboradores, porque muito do que eu vou apresentar aqui são resultados de anos aí, de pelo menos uma década e meia de trabalho que eu venho desenvolvendo na área de inteligência artificial na educação, e em particular a aplicação de tecnologias da computação no contexto educacional. Então, muito obrigado, meus alunos, ex-alunos, colaboradores, pelo excelente trabalho desenvolvido. A primeira pergunta aqui que eu faço para vocês é o seguinte: quando vocês escutam o termo inteligência artificial, o que vem na primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Normalmente, o que aparece quando eu faço essa pergunta ou é um robô, então a pessoa pensa em um robô, ou as pessoas atualmente estão pensando em Big Data, ou grandes quantidades de dados, né, ou Deep Learning, que são os jargões atuais aí da inteligência artificial, né? Essas duas áreas aí, né, se a gente for pensar do Big Data, Deep Learning, uma área, e robótica, uma outra área, elas são apenas duas de muitas áreas da ciência da computação que trabalham com inteligência artificial. Então, a gente pode pensar a inteligência artificial como várias áreas que tentam, de alguma forma, imitar, entender, compreender, modelar e externalizar habilidades humanas. Então, só para fazer um paralelo aqui, né, se a gente for pensar em aprendizagem do ponto de vista humano, a gente tem a aprendizagem do ponto de vista de máquina, né, que é a aprendizagem de máquina. Se a gente está pensando nos esquemas mentais, ou seja, como que a gente estrutura a informação, existe uma área, né, que é ontologias e formalização, que faz exatamente isso. Quando a gente pensa em visão humana, a gente tem a área da visão computacional, né? Quando a gente pensa em fala, audição, a gente tem o processamento de linguagem natural, sentimentos, a gente tem computação afetiva, e assim por diante, né? Então, a inteligência artificial é esse emaranhado de conhecimentos aqui que a gente utiliza, né, dentro de um guarda-chuva que a gente chama inteligência artificial, né? Como exemplo, né, eu vou apresentar aqui para vocês, por exemplo, detecção de emoção, né? Então, tem aqui uma câmera, né? E essa câmera está pegando aí, usando visão computacional, pegando informações e tentando identificar padrões no rosto da pessoa. Ou seja, se ela está feliz, se ela está triste, o que está acontecendo, né? E aí ela consegue, em tempo de execução, aí, ou seja, em tempo real, identificar se a pessoa está triste, se está feliz, se ela está surpresa e assim por diante. E isso não serve só para uma pessoa, né? Então, se a gente quiser, a gente pode pegar para múltiplas pessoas também, né? Então, com os algoritmos atuais, a gente consegue, por exemplo, em uma sala de aula, detectar padrões de emoções, né, nos alunos, entender como é que está o ambiente da sala de aula. Os alunos estão prestando atenção, não estão, qual que é o sentimento básico que elas estão tendo, e assim por diante. Então, isso aqui é um exemplo de uma aplicação de inteligência artificial que pode acontecer apenas com um conjunto de câmeras em sala de aula. E a China, ela vem aplicando aí a inteligência artificial no contexto educacional em grande escala, né? Então, o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando entender qual que é o comportamento dos alunos, qual que é o comportamento dos professores, né? E como é que eu consigo otimizar as diversas atividades educacionais de forma que eu consiga aumentar a aprendizagem,
dos alunos. Então, esse é o principal foco que a China atualmente ela está trabalhando, né? E vários outros países também estão adotando estratégias similares, né? Então, a inteligência artificial não é algo que é do futuro, que a gente pensa que é no futuro. É algo que já chegou, está nas nossas mãos e nós temos a oportunidade de utilizar da melhor maneira possível, né? A gente tem o poder extremamente benéfico da inteligência artificial e também tem o poder destrutivo, né, que pode acontecer quando você trabalha com os dados, né? Então, você pode ter problemas, né, estereótipos gerados, tomadas de decisão automatizadas que não deveriam ser tomadas, né? Então, a gente tem os diversos problemas para se trabalhar, mas nós temos os diversos benefícios. Então, temos que entender os dois mundos, né? Então, a IA tem afetado a gente de diferentes formas no nosso dia a dia, né? E muitas vezes ela é tão presente no nosso cotidiano que a gente nem percebe a existência, né? Então, para quem gosta de um iPhone, né? Eu não tenho um iPhone, o meu aqui é um Samsung, mas que tem um iPhone e gosta de falar no Siri, então você fala com o Siri, ó, Siri, me traz alguma coisa, né? Siri, que oração? Siri, como é que vai ser o dia de hoje, né? Qual é a temperatura? Você consegue interagir com uma tecnologia e por trás tem todo um processamento de linguagem natural, né? As informações sendo disponibilizadas na nuvem, o processamento acontecendo lá, retornando para você. Então, tem um monte de coisa acontecendo por trás que utiliza tecnologias baseadas em inteligência artificial e a gente nem percebe, né? Então, tem muita coisa acontecendo por trás que é interessante a gente saber, né? E aí tem umas curiosidades do Brasil, né, da aplicação da IA no Brasil, que pouca gente conhece, né? Então, só para fazer um parênteses aqui, né, o corretor ortográfico, o primeiro corretor ortográfico do Word, ele foi baseado numa tecnologia brasileira, né? Aqui de São Carlos, mas particularmente aqui do ICMC. E então, se você utiliza o Microsoft Word para fazer algumas correções, ou utilizava antigamente, muita aquela base principal foi criada por aqui. Então, isso é uma coisa interessante para a gente entender os casos brasileiros de sucesso que utilizam a inteligência artificial, né? Por exemplo, a tecnologia brasileira de veículos autônomos, grande parte foi desenvolvida aqui na região de São Carlos, né? O buscador do Google, né, uma parte considerável, né, do buscador do Google e as inovações atuais, elas foram geradas na UFMG, né, e na sede da Google aqui no Brasil, em Minas Gerais. Então, a gente precisa ter conhecimento dessas tecnologias para a gente pensar que a inteligência artificial ela não é alguma coisa produzida de fora, é uma coisa que já está aqui dentro do nosso contexto, né? E aí a gente, puxando aqui mais para o meu peixe, né? Eu trabalho com inteligência artificial na educação, né? Então, o que a gente faz, né? A gente tenta unir a área da inteligência artificial, os conceitos da inteligência artificial, com conceitos da ciência da aprendizagem, né? Que envolve educação, psicologia, neurociência, linguística e assim por diante. E a gente tenta fazer isso para tentar melhorar, né, a forma como a gente consegue trabalhar a educação, seja apoiando professores, seja apoiando os alunos, né? Então, deixa eu dar um exemplo do porquê que isso é importante, né? Então, isso aqui é um exemplo de alguns colegas americanos, né, da Carnegie Mellon, que eles fizeram uma continha, né, e publicaram na Science, né, na revista, onde eles tentaram verificar qual que é a complexidade, né, de ensinar. Qual que é a complexidade de ensinar? Poucas pessoas pararam para pensar nisso.
Mas qual que é essa complexidade, né? E aí eles fizeram uma árvore aqui de decisão para tomar decisão de como ensinar alguma coisa. Então, o professor tem que tomar essas decisões. Por exemplo, para você ensinar, você vai para um determinado tópico, você vai ensinar focando na prática, ou vai graduando, teórico mais prático, ou vai distribuindo, né? Como é que vão ser aí os exemplos que você vai ofertar, né? Vão ser mais só testes misturados, exemplos, né? E assim por diante, né? E eles foram criando essa árvore. E vocês conseguem chutar o número, né? A quantidade de opções que o professor tem que tomar decisão na hora de realizar aí uma instrução, né? Então, batendo os tambores aqui, são 205 trilhões de opções. E isso foi uma conta básica que eles fizeram, né? Se você quiser explorar mais o ambiente ou as tomadas de decisões que precisam ser feitas, são mais de 205 trilhões de opções, né? Então, isso mostra o seguinte: a nossa capacidade como educadores em tomar essas decisões, mas a oportunidade que a gente tem de solicitar apoio, né, de ferramentas, né, sistemas computacionais que utilizam inteligência artificial, que conseguem aí rastrear e fazer buscas muito mais rapidamente do que a gente para tomar decisões acertadas. Ou seja, ajudar a gente a aumentar as nossas capacidades para tomar melhores decisões, né? Isso no contexto educacional. Então, isso é muito interessante para nós, né, do ponto de vista educacional. Por isso, existem muitas oportunidades. Então, dando um panorama geral aqui, né, da inteligência artificial na educação, a gente trabalha aí com conceitos diversos, né? Computação, psicologia, neurociência e educação. E tem mais um braço aqui que está ficando cada vez mais forte, que sistemas de informação, né? Que está ligado com administração, gerência, e assim por diante, que está englobado um pouquinho com computação, mas é fora da computação, né? É gestão de informação mesmo, que é um outro braço que está sendo cada vez mais demandado, dado a explosão de dados e a necessidade de a gente trabalhar com eles. Então, quais são os dois objetivos principais, né, da inteligência artificial na educação? Um é promover o desenvolvimento de ambientes inteligentes, né, que sejam mais adaptativos, né, que apoiem a aprendizagem, sejam mais flexíveis, inclusivos, personalizados, né, e assim por diante, né? E mais interessante do que promover o desenvolvimento é a gente compreender como é que a aprendizagem ocorre, né? Então, para que a gente consiga desenvolver melhores ambientes, a gente precisa entender como é que a aprendizagem ocorre, né? E aí, na área de inteligência artificial na educação, a gente consegue fazer um paralelo, né, com as técnicas básicas da inteligência artificial com as técnicas da inteligência artificial na educação que focam no contexto educacional, como é que a gente entende a área, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, aprendizagem de máquina, a gente tem uma área da inteligência artificial na educação, que é o Learning Analytics e a mineração de dados educacionais, que é o quê? A gente tenta entender como é que as coisas acontecem a partir de dados educacionais. As ontologias, a gente começa a formalizar o pensamento pedagógico, né? Na visão computacional, a gente consegue fazer o monitoramento da aprendizagem usando câmeras, usar a realidade virtual e aumentada e assim por diante, né? O processamento de linguagem natural. Existem atualmente os chatbots educacionais, né? Já existiam antigamente e atualmente eles começam a ficar mais prominentes, né? A gente tem a afetividade na aprendizagem e assim por diante, né?
Então, é um amaranhado aí de áreas, né? E qual que é o princípio principal, né, da inteligência artificial na educação, né? Então, o que a gente espera? A gente espera que a gente tenha um evento ou alguma interação, né, entre professor e aluno, entre aluno e aluno, entre aluno e conteúdo, né? Então, é um evento. E esse evento ele pode ser composto por um evento instrucional e um evento de aprendizagem, né? Mesmo quando dois alunos estão trabalhando em conjunto, a gente tem esses dois eventos acontecendo em tempo real, né? E aí a gente tem o impacto, né, a influência da ação instrucional na ação de aprendizagem. E aí a gente tem todo o arcabouço teórico das teorias instrucionais. E da mesma forma, a gente tem o impacto de uma ação de aprendizagem na mudança de estado, seja ela mental ou comportamental, no aluno, né? E ela é suportada pelas teorias de aprendizagem. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue identificar componentes de conhecimento e como eles se relacionam com as teorias que dão suporte, e aí a gente consegue, do ponto de vista computacional, propor modelos, seja eles modelos instrucionais, modelos de como a criança ou o jovem aprende, como as pessoas aprendem, e modelos de domínio, ou seja, como é que a gente consegue modelar um domínio para que o computador consiga analisar e interpretar essa informação. Então, na inteligência artificial, o contexto educacional ela é representado por esses modelos, né? Que são representações computacionais que ajudam, né, a gente a criar sistemas inteligentes que vão auxiliar a gente de alguma forma, seja apoiar a aprendizagem, seja a gente tomar decisões pedagógicas, por exemplo, né? E esses modelos, eles podem ser construídos de pelo menos duas formas, né? Uma formalizando o conhecimento a partir de um conhecimento compartilhado, né? Por exemplo, usando ontologias, ou por meio de descoberta de conhecimento, utilizando o que a gente chama de mineração de dados, né? E aí, a partir de grandes quantidades de dados, né? Então, a gente consegue criar esses modelos. Depois eu vou apresentar um pouquinho para vocês como é que esses modelos surgem, né? Mas por que isso é interessante, né? Como é que é interessante essa modelagem, né? Imagina o seguinte, a gente vai pensar no dia de hoje, né, a resolução de um exercício. Normalmente tem uma perguntinha que o aluno precisa responder, né, que é o exercício em si, né, é o enunciado, e aí o aluno vai trabalhar, vai rabiscar, vai apagar, e no final vai ter uma resposta. E normalmente, ao final de todo o processo, a resposta é o considerado o mais importante, né? Pelo menos para o aluno ou para alguém que vai avaliar, né? Porque a gente tem muitos processos avaliativos do tipo somativo e não diagnóstico, né? Ou formativo. Então, ao final das contas, a resposta é o que vai ser o mais importante, né? E quando a gente pensa na inteligência artificial na educação, a gente pensa ao contrário, né? Toda aquela profusão de informações ali, elas são fundamentais para a gente, né? Para a gente entender o que está acontecendo por trás do aluno, cognitivo do aluno, né? Os processos de tomada de decisão, de metacognição, de autorregulação, estão todos ali por trás. Então, uma ação de um sistema inteligente, ele começa da seguinte forma, né? A gente tem a resolução do exercício no meio, a gente tem um conhecimento anterior do aluno e o conhecimento esperado pela aplicação daquele exercício, seja para a gente entender mais sobre o que o aluno não sabe ou para a gente trabalhar alguma coisa que ele já sabe, né? Um sistema inteligente,
ele vai possuir laços internos. O que são esses laços internos? À medida que o aluno vai tentando, né, o estudante, vai tentando resolver o exercício, existe um acompanhamento, um apoio passo a passo, né? Para cada etapa, existe esse ciclo de apoio. O aluno faz alguma coisa, o sistema inteligente pensa, raciocina e toma uma decisão para fazer outra coisa, né? E aí a gente tem esses laços externos também, né? Que é o quê? A partir do momento que o aluno terminou uma atividade, qual que é a próxima atividade que eu ofereço para o aluno? É uma mais difícil? É uma mais fácil? É do mesmo tópico? É um outro tópico? É uma mistura de tópicos? Então, a gente consegue trabalhar isso daqui. Com isso, a gente consegue pensar em adaptação e personalização. Então, num exemplo concreto, isso aqui é uma imagem de uma interface de um sistema tutor inteligente. A gente tem um problema aqui à esquerda, né? Então, é o exercício em si, né? A gente permite que o aluno faça passo a passo a resolução do problema. Então, a gente dá todo esse feedback e esse scaffolding, né? Também oferece dicas. Cadê as dicas aqui? As dicas para os alunos, né? Para cada etapa, se ele está com dúvida, ele oferece dicas, a gente consegue identificar. E a gente consegue mostrar o que o aluno sabe e não sabe a partir dos componentes de conhecimento. Então, esses componentes de conhecimento nada mais são do que o que é necessário para o aluno conseguir completar essa atividade, esse exercício, né? E aí a gente consegue medir essa informação aqui, né? Então, não é só eu sei, o aluno sabe decimais ou não. O aluno sabe, né, trabalhar com decimais com uma casa decimal, com duas casas decimais, com zero na frente, e assim por diante, né? Então, isso aqui é uma granularidade mais fina que a gente utiliza para tentar entender o conhecimento do aluno, né? E não uma coisa mais genérica relacionada a conteúdo. Aqui a gente está pensando em como é que o aluno trabalha aquele conhecimento que ele consegue construir na cabeça dele a partir dos esquemas mentais, né? E aí, por fim, a gente só tem a resposta aqui, né? Então, a resposta é só um item de uma coisa gigantesca de dados que a gente consegue trabalhar, coletar e apoiar o aluno, né? Então, esses sistemas que a gente chama de sistemas tutores inteligentes, né? Eles tentam, né? Eles criam uma interface e tentam adaptar e personalizar a aprendizagem e oferecer auxílio passo a passo para atender as necessidades e as dificuldades de cada aluno, né? E o que é preciso para criar um sistema desse, né? Então, aqui tem uma arquiteturinha básica, né? E aí, a gente precisa de um modelo do aluno, então a gente precisa entender, lembra que eu falei que em inteligência artificial tudo é modelo? Então, a gente precisa de um modelo computacional para entender o aluno, ou seja, como é que o estado mental dele está e como é que, a partir de uma ação, ela vai para um outro estado, né? Então, a gente tenta modelar o aluno em si, né? O estado cognitivo dele. O modelo pedagógico, ou seja, como é que a gente toma decisões para seguir para dar um apoio, dar uma dica, como é que é o texto da dica, ela é mais personalizada, ela é mais formal ou menos formal, e assim por diante. Então, todo esse modelo pedagógico é trabalhado aqui nesse modelo pedagógico, né? Então, é como se fosse você modelar um professor. E aí, o modelo do domínio, como é que você modela aquele conteúdo, aquele domínio em particular, para que seja trabalhado da melhor maneira possível, né? E aí, com isso, a gente consegue, então, criar algoritmos, né, que utilizam técnicas de IA, né, de inteligência artificial, para processar o conhecimento representado nesses modelos, para tomar decisão agora, né, para apoiar a tomada de decisão, né? E aí a gente tem a interface em si, né, onde nessa interface, você vai apresentar os conteúdos e capturar dados, né, da interação do aluno, para você ajudar o computador a entender cada vez mais
como é que é aquele aluno, ou como é que é aquele professor, qual é a melhor forma de ensinar. E aí a gente tem outras técnicas de IA para fazer análise de dados, né? Então, aprendizagem de máquina, né? O reconhecimento de padrões. E, por fim, a gente tem o modelo aberto do aluno, né? Que é o quê? A gente conseguir mostrar exatamente para o aluno o que ele não sabe, o que ele não sabe, o que está com dificuldade, porque muitas vezes o aluno não sabe que ele não sabe alguma coisa. E a partir do momento que você consegue trabalhar isso com o aluno, ou seja, fazer ele se monitorar melhor, se autorregular melhor, você tem um resultado muito mais interessante do ponto de vista de aprendizagem, né? Então, só para apresentar rapidamente como é que a gente cria um modelo desse, e aí eu peguei um exemplo de criação de modelo pedagógico que a gente desenvolveu. Então, dentro do contexto de ensino de idiomas, né, imagina o seguinte: você tem vários alunos, né, no caso aqui, a gente trabalhou com 200 alunos, 5 meses, né, de dados de interação. Desculpa estar um pouco em inglês e português aqui, aconteceu alguma coisa que eu tinha mudado, mas tem problema, né? 5 meses de interação no curso, 3 módulos, um professor e vários professores assistentes, e a gente gerou aí 780 megas de dados de interação, né? E são muitos, né? E para quem gosta de trabalhar com triplas, a gente trabalhar com triplas, RDF, né? A gente tinha mais aí de 1 milhão de triplas para serem trabalhadas, né? E aí a gente utilizou aí o algoritmo de árvore, né, que eu vou mostrar para vocês, para ajudar ou para entender como é que é o comportamento do aluno para apoiar a tomada de decisão de um professor, né, para criar esse modelo pedagógico. E aí, ao final, a gente tem uma acurácia aí de mais ou menos 88% nas decisões que a gente projetou. Então, só para vocês olharem um resultado, né, básico aqui, né, bem resumido, isso aqui é uma árvore de decisão que ajuda a gente a entender para cada atividade, né, o que aconteceu de quantidade de atividades que foram entregues, e esses vermelhinho, amarelo e verde aqui no final, né, que são as folhas aqui, a gente a gente indica se um aluno teve baixa, média ou alta performance, né? Então, se a gente olhar aqui mais à direita da árvore, né, os alunos tiveram melhor performance, enquanto que o lado mais esquerdo aqui, os alunos tiveram pior performance. E aí a gente pode olhar aqui, por exemplo, atividades respondidas, né? Menos que 2 ou mais que 2 aqui em cima, né? Lá logo no começo, né? E aí, se o aluno respondeu mais que 2 atividades, né? E respondeu menos que 2 atividades no fórum, né? Na interação com o fórum, resolveu os exercícios difíceis, né? Poucos, né? Ou seja, menos que 12, e aí não interagiu no chat, o resultado dele quer dizer que ele vai ser muito, muito ruim, né? E isso a gente consegue fazer para todas as atividades que aconteceram no ambiente educacional que eu apresentei nos testes que a gente fez. Com esse tipo de árvore, a gente consegue criar regras de associação, ou seja, se, por exemplo, o aluno não respondeu 19 questões aí na prova, então pode acontecer alguma coisa. Se ele respondeu mais, então vai acontecer outra coisa. Então a gente cria essas várias regras, e a partir dessas regras a gente consegue oferecer recomendações, criar, né, recomendações pedagógicas, ou seja, a partir do momento que eu sei que se um aluno não respondeu uma quantidade de atividades, não interagiu uma quantidade de atividades, e eu tenho quase 90% de certeza que ele vai falhar no curso, ou seja, ele vai ter uma performance ruim, qual recomendação eu consigo dar para ele?
E aí é onde entra o apoio do professor, né? Que é uma coisa, é integrado, né? Não é independente. É máquina e humano trabalhando juntos, em parceria, para que a gente consiga resolver um problema educacional. E aí essas recomendações pedagógicas podem ser colocadas no sistema para que o aluno, quer dizer, para que o sistema tome uma decisão, né? Por exemplo, de apresentar um conteúdo, ou retornar a matéria e pedir para o aluno estudar mais, ou o próprio professor pode fazer isso, né? Então, tem várias formas de a gente fazer. O importante é que, a partir de um conjunto de informações, de dados, a gente consegue criar recomendações pedagógicas e esse modelo pedagógico de tomada de decisão, o que fazer em determinadas situações, né? E aí a pergunta é, fazer tudo isso aqui, né, esse trabalho com os dados, né, essa brincadeira com os dados, ajuda na aprendizagem, né? E aí tem vários trabalhos aqui de colegas, né, que analisam o impacto de sistemas tutores inteligentes no contexto escolar, né? E aí, aqui, esse trabalho aqui de Kurt Van Leen, que é um cara importante, né, na área, ele identificou aí que esses sistemas, né, tutores inteligentes, que tem todos esses modelos, do ponto de vista de classes grandes, né, como a gente está acostumado, né, a ter hoje, os sistemas tutores inteligentes, eles são tão efetivos quanto, né, um professor que dá uma aula para 50, 100 alunos, né. Então, isso é uma coisa interessante para a gente pensar, né. E não é só ele. Diversas meta-análises foram realizadas aí ao longo do tempo, né? Uma das mais recentes aí está 2018, 2020. Ela mostra aí que o impacto dos sistemas tutores inteligentes são muito grandes, né? Isso é muito interessante para a gente. E aí a gente tem só alguns exemplos que a gente criou aqui no laboratório, né? Então, para ensino de decimais, né? Aprender com isso, né? Então, dos erros que você comete, tentando aprender decimais, você consegue aprender mais, né? O seu conhecimento fica mais consolidado. Então, como é que a gente consegue trabalhar esse erro? Então, a gente criou tutores inteligentes só para trabalhar com erros de alunos, né? Com agentes pedagógicos, então, trabalhar com... isso aqui é um trabalho lá da Patrícia Jacques, da Unicinos, do Rio Grande do Sul, para trabalhar com agentes pedagógicos, que são essas pessoinhas aqui, né? Esses que a gente tenta trabalhar com eles para que eles ajudem os alunos, né, a tomarem decisões, né? E isso é muito legal para se trabalhar, ter resultados muito positivos também. Aumentar o engajamento dos alunos utilizando elementos de gamificação, então a gente trabalha bastante com isso. E tem um exemplinho aqui que eu vou deixar para uma apresentação futura, onde se trabalha com realidade virtual, ou seja, você consegue trabalhar o professor utilizando o óculos virtual, né? E ele conseguindo verificar o que está acontecendo na sala de aula com os alunos. Nessa figura à esquerda aqui, se vocês observarem, tem um ponto de interrogação e umas mãozinhas levantadas, né? O que isso está fazendo? O próprio sistema, né, está verificando que o aluno está com dúvida e aí aparece uma interrogação aqui, né? E essas mãozinhas levantadas aqui é um aluno que ele está quietinho lá, mas na verdade ele está precisando de uma ajuda, né? E aí o sistema lá levanta. Esse aluno aqui está precisando de uma ajuda. Professor, você não quer ir lá dar uma olhada no que ele está fazendo? Né? Então, essas coisas começam a acontecer para o quê? Para facilitar a vida do professor, para que ele consiga ser mais efetivo na vida dele, né? no trabalho dele. Então, essas coisas são muito interessantes, né? Para a gente trabalhar, né? E aí eu termino essa parte aqui de sistemas tutores inteligentes, né?
ou seja, utilizar a inteligência artificial dentro desse contexto, para falar de uma outra coisa, né? A partir da interação, né, com esses sistemas educacionais inteligentes, a gente gera milhares de dados, né? Para não dizer milhões, né? Se a gente for considerar aí as várias interações, são milhões de dados, né? Que podem ser utilizados de alguma forma para gerar novos conhecimentos, para gerar novas formalizações, para melhorar as tecnologias educacionais, né? E aí, a gente tem alguns desafios nesse contexto, né? Como é que a gente consegue disponibilizar esses dados, grande quantidade de dados, de maneira adequada, ou seja, que a gente consiga processar, né? Como é que a gente consegue integrar diferentes conjuntos de dados, né? E como é que a gente consegue utilizar esses dados para resolver problemas reais da educação, no caso aqui brasileira, né? Então, esses 3 pontos aqui eu gostaria de trabalhar com vocês agora no final da palestra. Então, vão imaginar um sistema, né? Onde a gente tem tecnologias educacionais, né? E a gente tem as evidências dessas tecnologias educacionais, se elas são efetivas ou não, né? A partir de um conjunto de critérios que vocês podem pensar. A gente tem todos os dados, né? Para serem integrados, para gerar um contexto para a gente. Então, vamos pensar, dados de infraestrutura de escola, dados de informações demográficas, dados de alunos e pais, dados de informações relacionadas a tecnologias dentro da escola, fora da escola, com o aluno, né, se o aluno tem celular ou não, onde que ele acessa a internet, e assim por diante. São um monte de quantidade de dados que a gente tem. E precisa ser tudo integrado para dar um contexto para a gente. E aí a gente consegue, a partir dessas informações, se a gente tem um usuário, que pode ser um professor, um gestor, alguma coisa, ele tem uma demanda, a gente conseguir identificar essa demanda adequadamente, né? Então a gente consegue utilizar esses algoritmos de inteligência artificial, né, para juntar tudo isso que eu falei, né? E juntando tudo isso que eu falei, a gente consegue ter uma visualização de dados interessantes que apoiam a tomada de decisão. E aí, com isso, a gente consegue tomar decisões, né, mais inteligentes, baseadas em evidência. Então, quando a gente pensa nessas grandes quantidades de dados, o que a gente está pensando? Como é que a gente consegue transformar dados em evidências? Como é que a gente consegue trabalhar com essas evidências para que a gente consiga tomar decisão, né? Então, eu tenho um exemplinho aqui, eu vou passar um pouquinho rápido. A gente trabalhou com o Ministério da Educação para utilizar a visualização de dados e aprendizagem de máquina para apresentar para o gestor público, né? Secretário de Educação, diretores, né? Tecnologias educacionais disponíveis mais próximos da sua demanda. Ou seja, você é um gestor educacional, um secretário de Educação, você tem uma demanda, né? E aí a gente extrai essa demanda. E agora, como é que eu ajudo você a tomar a decisão para escolher a melhor tecnologia, a tecnologia educacional mais adequada para colocar nas escolas, né? E aí a gente trabalhou todo esse conceito, a gente desenvolveu tecnologias, avaliou tecnologias, criou indicadores, né? E aí a gente consegue, a partir desse momento, então, fazer essa tomada de decisão, auxiliar o gestor a tomar essa decisão. Legal, né? E aí, então, né, no finalzinho aqui, os últimos 10 minutinhos que eu vou falar para vocês, como é que a gente consegue, então, integrar alguns conjuntos de dados, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Como é que a gente faz, né? E aí, eu estou trazendo o conceito para vocês de dados abertos conectados, né?
E o que são esses dados abertos conectados, né? Que é do inglês, né? Liquid Open Data. Essa é a tradução oficial pela W3C, né? O NIC.br propôs, né? Então, como é que o que são esses dados, né? Então, dados são qualquer coisa na web, né? Dados abertos são qualquer dados, né, que tenham licença aberta, estão disponíveis na web. E dados abertos conectados dados que estão na web, livremente disponíveis e integrados de alguma forma. E a gente tem um conceito de 5 estrelas para esses dados, né? Então, se foram os dados tiverem licença aberta na web, né, e só forem dados, então ele tem 1 estrela, né? Se eles forem dados legíveis por máquina, ou seja, o computador consegue processar esses dados, então ele já tem 2 estrelas. Se for formato proprietário, ou seja, você criou um Excel, uma planilha de Excel, é formato proprietário, né? Se você colocou num CSV, que é um formato aberto, então ele tem 3 estrelas, né? E assim por diante. E aí padrões RDF, que é o padrões para geração de triplas, para conectar esses dados e gerar uma conexão semântica entre eles. Então você tem 4 estrelas. E aí os 5 estrelas você pega várias nuvens, né, ou conjuntos de grafos aí de dados, conjuntos de dados em RDF e faz a sua conexão, ou seja, a conexão entre eles. E aí você tem, então, dados do tipo 5 estrelas. Né? Por que isso é importante para a gente? Porque a gente tem essa grande quantidade de dados que eu falei para vocês, mas se elas não forem do tipo dados abertos conectados, a gente tem dificuldade de trabalhar com essa informação, de gerar conhecimento a partir dessa informação. Né? Então, o que a gente fez? Né? Isso é um trabalho de um aluno de doutorado que defendeu há pouco tempo, que a gente fez a proposição de um ciclo de vida de publicação de dados abertos conectados, mostrando como é que você sai de um conjunto de dados, né, que estão desestruturados, e aí você consegue transformá-los em dados estruturados, né, dados abertos conectados, de forma que você consiga trabalhar com eles, né, com esses dados, né, para gerar algo de valor. Né? Então, a gente tem aí as fases e as atividades desse ciclo de vida, né? Atividades obrigatórias e opcionais. Né? E aí, para cada uma dessas atividades, a gente tem o que é essa atividade, né? Quem vai fazer essa atividade e qual é o resultado final, né? Como é que você vai realizar essa atividade em si, né? Com isso, a gente gerou aí, eu não vou passar por todo o processo, mas a gente gerou um processo que transforma dados abertos em dados abertos conectados, identificando todas as pessoas envolvidas e o ferramental para fazer isso. Né? E aí, se a gente for pensar do ponto de vista de uma arquitetura de dados de software, né? A gente tem o publicador, a pessoa que quer publicar os dados, né? A gente tem um gestor, que é aquela pessoa que vai solicitar e vai analisar. A gente tem os dados brutos, ou seja, aqueles dados que ainda não, que precisam ser trabalhados, né? E aí a gente identifica quais são as diretrizes, licenças e padrões para publicar esses dados brutos. E aí a gente vai fazer a anotação desses dados a partir de vocabulário, seja criando vocabulários e disponibilizando o vocabulário abertamente, seja reutilizando vocabulários já disponíveis para a gente. Né? E aí, a partir disso, a gente consegue conectar, né, com fontes externas, os dados que a gente está trabalhando, ou seja, para fazer a integração dos dados em si, para gerar como resultado final dados de 5 estrelas, né? Dados abertos de nível 5 estrelas, e aí a gente publica os metadados em Triple Stores ou qualquer outro lugar, né? E permite que você
acesse esses dados de alguma forma, seja por humanos, seja por computadores, né? Com isso, a gente consegue aí trabalhar e fazer com que esses dados fiquem públicos, né? De fato, né? E aí, para cada etapa aqui do processo, né? A gente consegue aí trabalhar essas etapas, né? Então, essas etapas para a disponibilização e publicação de dados abertos conectados. E aí, para terminar, só um exemplo de aplicação aqui que a gente fez, que a gente identificou um cenário, né, que existe uma grande rotatividade no estado de São Paulo de docentes, de professores da rede pública, né? E aí, percebe-se uma descontinuidade do trabalho pedagógico, né? Tem um potencial impacto no processo de aprendizagem, e aí a gente quer saber por que será que está acontecendo isso? Existe algum padrão nessa troca de escolas de professores, né, de redes municipais? Tem alguma relação com o IDEB, né, e com indicadores sociais? Né? Então, a gente se fez essa pergunta. E aí a gente pegou várias bases de dados, né? Então, é um conjunto de bases de dados disponíveis, de censo escolar, de IDEB, de cadastro de professor, de informações de vulnerabilidade social e assim por diante. Né? E aí a gente instanciou a nossa arquitetura, né? O nosso processo de publicação de dados, né? Educacionais para esse conjunto de dados em particular, verificou, né, o atendimento das boas práticas de publicação de dados. Para quem não conhece, né, esse padrão aqui de melhores práticas de publicação de dados, eu deixei o link aqui para vocês. Esse é uma das poucas iniciativas brasileiras e excelentes iniciativas brasileiras para gerar padrão da web. Então, assim como a gente tem HTML, que é um padrão, Sparkle, que é outro padrão, RDF, que é outro padrão, a gente tem esse padrão de boas práticas de publicação de dados, que foi uma iniciativa brasileira. Então, quem tiver oportunidade, acessem aqui, que é um conteúdo muito legal. E aí a gente publicou esse trabalhinho aqui, né? O Bruno publicou esse trabalho aqui recentemente, onde a gente mostra a movimentação dos docentes, né? Então, a gente consegue, cada bolinha dessa é uma movimentação de docentes. Quanto maior a bolinha, maior a movimentação do docente, né? E aí a gente consegue verificar em qual escola, né, ocorreu essa movimentação, movimentações atípicas, né, que aconteceram, e a gente consegue ainda trabalhar com os dados demográficos, quer dizer, os dados de escala de vulnerabilidade. E aí dá para verificar, aqui está bem pequenininho, mas dá para verificar o quê? Onde há mais movimentação é onde há mais vulnerabilidade social, né? E isso pode ser, aí a gente ia conectar com outros dados, né? De, por exemplo, agressão ao professor, de dificuldades de transporte e assim por diante. Para a gente entender de fato o que está acontecendo. Porque a gente conseguiu detectar que os professores estão se movimentando, acontecendo movimentações atípicas, principalmente nessas regiões de vulnerabilidade. Agora a gente precisa entender o porquê. Mas isso já nos dá subsídios para apoiar algumas políticas públicas, né, de apoio a professores nessas regiões, né, porque os docentes nessas regiões, que são as regiões mais carentes, que precisam de mais apoio psicológico, pedagógico, são onde existe maior mudança de professores a todo momento. Isso prejudica a aprendizagem, vai prejudicar os alunos, e a gente fica nesse ciclo ruim aí, essa espiral negativa no contexto da aprendizagem do país. Então, a pergunta que fica legal, a gente consegue dar essa informação para o gestor, como é que a gente consegue agora apoiar o gestor numa tomada de decisão, né? Então, os dois últimos slides aqui
para trabalhar para vocês qual que é, então, o futuro na minha percepção, o futuro da aprendizagem, né? A gente sai de uma educação mais filosófica, a gente vem, a partir da inteligência artificial e os dados, né, coletados, a gente vem para uma educação mais baseada em evidências, a gente consegue utilizar os dados para gerar conhecimento, tomar decisões, né? E aí tem várias iniciativas nessa direção, né? Por exemplo, a rede de ciência da aprendizagem, né? E assim, no Brasil, né? O Education Endowment Foundation, na Inglaterra, o WWC nos Estados Unidos, e tem várias outras iniciativas e instituições. E a gente se movimenta aqui para ir num contexto de inteligência aumentada, ou seja, é uma vertente da inteligência artificial onde o computador, que é a inteligência artificial, e o humano, né, se unem, né, em parceria para trabalhar em conjunto para resolver problemas muito difíceis, né, que é o caso do nosso contexto de aprendizagem. Então, a gente utiliza evidência em tecnologias para apoio à tomada de decisão. E aí, como que a gente faz isso em 4 etapas? Geração de dados e evidências, a gente precisa gerar e coletar esses dados da melhor maneira possível. A gente precisa sistematizar, integrar esses dados e essas evidências, né? Formalizar, e para que a gente consiga fazer essa descoberta de conhecimento. E, por fim, a gente consiga desenvolver tecnologias, né, que aumentem as capacidades humanas, que aumentem a nossa capacidade de aprender, que aumentem a nossa capacidade de ensinar. Tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com todos vocês nesse evento super interessante e importante da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e eu fico à disposição de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Seiji, pela brilhante palestra, por nos provocar a pensar um pouco sobre a questão da inteligência artificial no âmbito da educação, né? Resgatando um pouco da palestra, o professor Seiji, ele nos provoca, né, logo na sua fala inicial, a pensarmos o que seria inteligência artificial, né? O que a gente pensa de inteligência artificial, né? Ele traz também a questão das iniciativas, das tecnologias disponíveis aí, e que nascem, né, no âmbito universitário, destacando algumas tecnologias aqui na cidade de São Carlos, na Universidade Federal de Minas Gerais, trazendo aí, então, para os ambientes inteligentes de aprendizagem, essa modelagem desses ambientes, né? Quais são essas tecnologias computacionais que precisam ser utilizadas aí para a modelagem desse ambiente de aprendizagem. As tecnologias computacionais, como as ontologias, os modelos de dados, padrões como RDF, e alguns desafios, né? Como disponibilizar, integrar, utilizar os dados, principalmente nesse contexto de dados abertos conectados, né? Como disponibilizar, integrar e utilizar esses dados para a resolução de problemas, e mais especificamente para os problemas voltados às questões aí de aprendizagem, né? E falando aí um pouco do futuro, né, da aprendizagem, que é a questão da educação baseada em evidência, né? Conceito esse muito utilizado principalmente na área da saúde, né, que tem se tratado principalmente essa questão da evidência científica, né, dos dados científicos, muito mais sair desse campo teórico, né, epistemológico de compreensão dos dados, mas de que forma que eles podem ser potencialmente aplicados, né, efetivamente para a resolução de determinados problemas. E me chama muito a atenção, professor, quando você traz a questão aí pelo menos para mim, de um termo novo, né, sobre a inteligência aumentada. Nesse sentido, eu gostaria que você, já abrindo para a nossa conversa aqui, que você discorresse um pouco mais
sobre o que é essa visão da inteligência aumentada, pensando aí na questão desse aproveitamento, né, da inteligência artificial e dessa abertura de dados, né, e dessa parte de dados abertos conectados. Muito obrigado, Fabiano. Fez um resumão fantástico de toda a palestra. Do ponto de vista de inteligência aumentada, o que acontece, né? A inteligência artificial, ela serve tanto para automatizar, quanto para aumentar capacidades, né? Quando a gente pensa em automatização, existe já como se diz, uma percepção negativa em algumas situações. Por exemplo, vai destruir empregos, vai substituir o humano, no caso educacional, vai substituir o professor, e assim por diante, né? Mas a vertente que é mais interessante é essa de aumentar as nossas capacidades cognitivas, né, que é a inteligência aumentada. Ou seja, a gente usufrui da nossa capacidade de ser criativo e propor e identificar problemas interessantes para resolver problemas da sociedade, e a gente utiliza a velocidade e o poder de processamento para trabalhar com dados multidimensionais com o computador. E aí, com as duas coisas juntas, a gente consegue resolver problemas mais rápidos, de maneira mais assertiva. Então, essa é a vertente da inteligência aumentada, né, para trabalhar com dados. Existe uma outra parte da inteligência aumentada que também está relacionado com a realidade aumentada, né? Então, como é que você pega dados da minha percepção, do meu ambiente aqui, e eu consigo, de alguma maneira, trabalhar com eles de maneira, junto com algum outro tipo de tecnologia. Exemplo, o pessoal gostou bastante daqueles óculos de realidade aumentada, que agora não são mais óculos de realidade virtual, né? Porque você coloca um óculos transparente e você vê tudo à sua volta, só que ao mesmo tempo que você vê tudo à sua volta, você recebe informações relacionadas ao seu ambiente. Então, você está olhando com aquele óculos, você vira, vê um livro na sua mesa, automaticamente o sistema, né, detecta que livro que é, qual que é o editor, que ano foi publicado, a sinopse dele. Então, antes de você abrir, já aparece tudo no seu olho aqui, né? E aí você pode pegar e trabalhar com ele. Então, isso vai aumentando as nossas habilidades e as nossas capacidades de tomar decisão. Então, é uma oportunidade muito interessante para quem quer se aprofundar nessa área, né, de utilizar dados com inteligência artificial, seja para ajudar a tomada de decisão, seja para aumentar as capacidades cognitivas. Legal. Eu não consigo, justamente por trabalhar nessa área, né? Quando você fala disso, eu não consigo pensar em outra coisa que é naquela camada intangível do sistema, que é a parte de representação desses dados, né? Como que você estabelece esses metadados aí para que o sistema possa fazer a identificação, né? Pegando o seu exemplo aí do livro, né? Como que ele consegue identificar o autor, o título, enfim, né? Então, pensando nesses ambientes, né? Essa parte invisível dos sistemas é imprescindível, né? Definida aí pela representação dos dados, né? Exato. Essa parte de metadados, né? Ela é fundamental. Atualmente, a gente tem um grande problema no contexto educacional, que a gente não tem esses dados, esses metadados estruturados adequadamente. E a gente não sabe nem quais dados precisam ser coletados e com que informações elas devem ser coletadas. A gente tem alguns padrões, tipo
I3D-LOM, né, Learning Object Metadata. A gente tem outros padrões de dados, mas esses padrões foram criados há muito tempo atrás e a gente não tem atualmente um padrão adequado para trabalhar com dados educacionais. E em outras áreas acontece a mesma coisa. Então, para quem é da ciência da informação, isso é um prato cheio, né? Para a gente trabalhar. Que tipo de dado? Como que eu gero esses metadados, né? E aí eu posso gerar esses metadados a partir de um conjunto de especialistas ou posso gerar esses metadados a partir de análises de grandes quantidades de dados para fazer a síntese, né? Então, tem muita coisa para ser trabalhada. Então, é muito legal trabalhar nessa área. Muito bacana, parabéns aí. Vamos abrir para as perguntas que foram feitas, porque relembrando que essa palestra ela está sendo transmitida pelo canal do YouTube e nós temos algumas perguntas aí. Eu vou acompanhar aqui pela primeira, da professora Chloe, que ela faz a seguinte pergunta: estes modelos e sistemas inteligentes funcionam melhor para matérias, corpos de conhecimento mais estruturadas e formais, por exemplo, matemática, línguas, de que aqueles mais discursivas? A minha resposta seria sim e não, né? Do ponto de vista de estruturação, se a gente for pensar em ensino de idiomas, né? A gente tem modelos para ensinar idiomas, né? A gente tem modelos para ensinar química, física, matemática, e a gente tem modelos para também trabalhar com aqueles... o termo em inglês é ill-defined, né, topics, que é os tópicos que são não fortemente definidos, né? Digamos assim. A gente consegue criar modelos para todos eles, né? E a gente tem aqueles dois tipos de formatos, né? A gente consegue, a partir de um conjunto de especialistas, estruturar a formalização e evoluindo com o tempo, ou a gente pode extrair, a partir daquele conjunto de dados que a gente tem, conhecimento para gerar esses modelos, né? Mas para ambos a gente tem sistemas inteligentes que abordam, né? Próxima pergunta, do Januário. Como que você avalia a questão da privacidade no uso de dados pessoais de usuários em ambientes de negócios de empresas? Essa é uma excelente pergunta, né? Nós acabamos de ter aí a aplicação, né, da lei de dados, né? Nós temos que levar isso em consideração, seja na área de pesquisa, seja na área de negócios e empresas. A gente tem que falar para o usuário que aquele dado é dele, né? Indicar que tipos de dados a gente está coletando, o que a gente vai fazer com esses dados, processo para remoção daqueles dados das bases, né? Então, muitas das coisas que geravam aí ansiedade, elas foram resolvidas com a nova lei, né? E aí é importante que a gente entenda a lei. Existe até o CIEB, né, que é um centro importante da área de educação. Ele fez até um manual, né, do que a gente precisa se preocupar na hora de trabalhar com esses conjuntos de dados. Ou seja, a moral da história é: você pode usar esses dados, né? É interessante, importante, tem muitas oportunidades para trabalhar com os dados das pessoas, mas é importante que elas estejam cientes que os dados estão sendo utilizados, que tipos de dados que estão sendo coletados e para que eles estão servindo
o propósito da empresa, né? E isso já começa a ficar mais fechadinho. Por exemplo, uma empresa, para ela permitir que esses dados sejam utilizados por outras empresas, ou seja, vender dados, ela precisa descrever isso na política dela, né? Se não está na política, ela está fazendo alguma coisa legal, né? E se está na política e você aceitou, então você aceitou realizar esse compartilhamento de dados. Então, acho que é isso que é o importante do ponto de vista de privacidade de dados, né? Sempre o consentimento do usuário e a oportunidade de você trabalhar em conjunto com o usuário para oferecer melhores serviços do ponto de vista de negócio. O Januário ainda ele comenta, acho que a próxima pergunta, o Brasil aprovou recentemente as LGPD. Que é a lei que eu comentei. Exatamente, mas quais os reais mecanismos que o cidadão comum tem para monitorar os usos de seus dados e responsabilizar as empresas em casos de violação? Eu não vou, infelizmente, Januário, eu não vou conseguir responder essa pergunta para você, né? No caso de violação, né? Eu acho que a partir do momento que você tem uma lei, né, a lei especifica o que se pode e o que não se pode fazer. Se existir alguma violação, entrar com uma ação judicial para remover os dados ou acionar de alguma forma, né? E aí você ter, para monitorar o uso desses dados, a empresa que armazena os dados, ela é obrigada, e aí você pode fazer essa solicitação, a fornecer os dados que ela está guardando de você. E se você quiser apagar, falar para a empresa apagar esses dados, você também tem essa prerrogativa. Então, é importante a gente entender como é que funciona. A gente não sabe como é que vai funcionar daqui para frente, porque a lei passou a valer a partir de agosto, né? Então, as coisas ainda não estão 100% claras, né, do como que vai acontecer. Não sei se é agosto ou outubro, posso estar falando besteira, mas foi recentemente. Próxima pergunta. A diferença na forma de trabalho com os dados abertos e conectados entre a aprendizagem com tutor-professor e a aprendizagem autônoma sem professor? Sempre existe a diferença, né? Então, você estar com um tutor-professor, quando a gente fala ensino 1 para 1, a diferença é brutal, né? Brutal no sentido de performance de aprendizagem. Por quê? Quando o professor está tranquilo, dedicado para um aluno, ele consegue verificar, né, o que o aluno está com dificuldade, ser empático, né, o suficiente para fazer com que o aluno consiga pensar, raciocinar, dar dicas adequadas e cadenciadas para que ele consiga resolver e construir o seu conhecimento, né? Quando a gente está pensando numa aprendizagem autônoma, sem professor, a gente tem uma simulação, né? Simulação disso. Isso significa que você vai ter perdas, né? Toda simulação a gente tem perdas. E aí, por exemplo, do ponto de vista de afetividade, o afeto, a troca, ela é muito diferente entre um ser humano e uma máquina, né? E isso, do ponto de vista de aprendizagem, faz muita diferença. Tem uns trabalhos muito interessantes de um colega, o João Sato, né? Que ele trabalha com neurociência. Ele colocou capacete, né, para verificar o cérebro de um aluno que está aprendendo do professor, né? E quando o professor e o aluno estão engajados na atividade, a mesma parte do cérebro se conecta, né? Ou se ativa, né? O pessoal fala de ativação.
é a mesma parte do cérebro que se ativa. Você não acredita, você fala assim, como é que é possível? Mas acontece. Ele vai fazer até uma palestra daqui a alguns dias, né? Talvez fique disponibilizado, se alguém quiser, eu passo o link depois. Mas é super interessante. Então, faz total diferença. Isso o computador não consegue fazer. Dificilmente vai conseguir fazer na próxima década, no próximo século. Né? Quem sabe daqui a algumas centenas de anos, quem sabe vai conseguir fazer. Mas até agora, essa conexão ela não é construída entre humano e máquina, só entre humanos e humanos. Próxima pergunta. Também fiquei curioso sobre essa inteligência aumentada. Fiquei pensando como isso poderia ser usado na educação. Acho que o professor Seide já falou alguma coisa, né? Já falei, né? Bastante, tanto para ajudar aluno quanto para ajudar professor, a inteligência aumentada é uma oportunidade fantástica, né? Então, imagina o seguinte, o aluno está tentando resolver um determinado problema, né? E a gente, com a inteligência aumentada, ou ele pode consultar, né? Por exemplo, a bases de dados de exercícios anteriores, ou ele pode fazer uma pergunta e receber uma resposta ou uma dica. Então, isso pode ser trabalhado com o aluno. O professor, por exemplo, ele pode ter um agentezinho aqui falando para ele, metade da classe está dormindo. Você quer fazer alguma coisa? Eu sugiro você fazer tal coisa. Né? Dar um susto na galera para todo mundo acordar. Fazer uma quebrada de gelo, né? A cada 20, 30 minutos, né? Para manter o cérebro ativo. Então, tem várias coisinhas que a inteligência aumentada consegue fazer para a gente. Os sistemas de inteligência artificial têm que ser alterados novamente, treinados de acordo com os aspectos culturais dos indivíduos? Com certeza. Excelente pergunta, Amanda. O processo de aprendizagem, principalmente utilizando os algoritmos de IA de aprendizagem de máquina, mineração de dados, deep learning, você precisa treiná-los, né? E esse treinamento, ele nunca acaba, né? Você gera um modelo inicial, mas ele pode ir aprendendo ao longo do processo, né? E aí, o desafio, eu já tentei trabalhar um pouquinho com os aspectos culturais dos indivíduos, é um grande desafio você definir, e aí vem o pessoal da ciência da informação, né? O que é cultura? Como é que você define cultura? Quais são os aspectos culturais que envolvem uma pessoa, um grupo de pessoas, uma nação? É diferente. E aí você tem que modelar isso. E aí, para você modelar isso, você pode ir para conjuntos de especialistas, para dados, para tentar entender diferentes entre populações, né? Para você conseguir extrair essa informação e embutir no computador. Então, é um desafio não resolvido, que é muito interessante. Quem tiver interesse em trabalhar nessa área, tem um espaço gigantesco. Professor Seide, você tem encontrado algum tipo de dificuldade ou resistência para trabalhar com esse projeto de inteligência artificial na educação? Pergunto principalmente com relação aos professores. Existe o primeiro temor que eu falei para vocês, quando você fala de inteligência artificial, vão pensar que vão substituir o professor e tal, mas após você trabalhar esse conceito de inteligência aumentada, tudo é mil maravilhas, né? Porque você está auxiliando a vida do professor. A gente até propôs um conjunto de passos de como é que você aplica a inteligência artificial no contexto educacional. E aí o primeiro passo desse processinho é
capacitação do professor. Então, sem o comprometimento do professor, sem o apoio do professor para utilização desses recursos e para que eles contribuam na criação de recursos que auxiliem a vida dele, a gente realmente não consegue fazer nada, né? Então, se em algum momento vocês perceberem que existe alguma dificuldade, resistência, a primeira pergunta que você precisa fazer é: os professores foram capacitados? Eles entendem o que é e como é que eu consigo ajudar a vida dele? Porque se eu conseguir auxiliar a vida dele, ele vai querer utilizar, né? Então, isso que é importante, entender o usuário. Então, para quem trabalha com design thinking, né? Então, imersão, né? Trabalha com imersão, entenda os problemas do usuário para depois aplicar ou inserir uma tecnologia. Se você for inserir direto a tecnologia, você vai ter problema. Vamos fazer mais duas perguntas, por conta já do horário. Marielle de Moraes pergunta: como os cursos universitários poderiam pensar a configuração de seus currículos a partir da inteligência aumentada? Excelente pergunta. Eu iria mais além do que só inteligência aumentada, né? Eu acredito que a gente precisa mudar para uma educação baseada em evidências, em primeiro lugar, para depois a gente pensar em inteligência aumentada. E o currículo, seja ele no ensino básico ou superior, ele precisa ser fundamentado em práticas baseadas em evidências, né? Porque senão, o que acontece, a gente vai ficar estudando teoria de uma maneira inadequada, sendo que existem práticas consolidadas que a gente consegue trabalhar e aumentar a performance da aprendizagem. Ajudam os alunos a construir melhor o conhecimento, ou seja, formar melhores esquemas mentais, mais duradouros, né, e auxiliam o professor a se capacitar, né, melhor, né, usando habilidades socioemocionais e assim por diante, e se capacitar no uso de tecnologias educacionais, sendo uma delas a inteligência aumentada. E uma pergunta da Nair Renata. Ela tem duas perguntas que eu estou vendo aqui. Queria saber mais sobre a trânsito de professores. Sou professora e me parece que o fato de os professores circularem tem mais relação com a chamada categoria e tem uma continuação. Significa falta de contrato e de condições de trabalho. Acho que o fato do BACS não pode ser imperativo de análise. Queria que o palestrante falasse mais sobre isso. Legal. Isso que a Nair perguntou, a gente só consegue responder, ou pelo menos eu consigo só responder de maneira assertiva por meio de evidências, né? Por isso que é legal a gente trabalhar nessa área de inteligência artificial e dados, porque algumas pessoas vão ter algum tipo de impressão, né? Assim como a Nair teve, outras pessoas vão ter outro tipo de impressão, né? E impressões não ajudam a gente a entender o problema. E aí, para resolver o problema que a Nair levantou, o que a gente precisa fazer? Coletar mais dados relacionados aí, por exemplo, a contratos, a condições de trabalho, né, a outros dados, né, relacionados à categoria, como falou, avanços no caminhar do professor, e assim por diante. E aí, com esses dados, né, compilados, a gente consegue verificar se existe alguma relação ou correlação entre esses dados. E aí, a partir daí, a gente consegue falar com mais assertividade, né? Então, isso que é muito interessante. É um exercício que a gente pode fazer. Todo problema que a gente tem, eu acredito que a gente tem que pensar de duas formas, né? A primeira a gente tem dados suficientes que a gente consegue
trabalhar, né? E a segunda é, se a gente não tem, onde que a gente consegue? Né? E aí, a partir desse conjunto de dados, a gente consegue tomar decisões assertivas, que é o que a gente está precisando atualmente. A gente tem muitas oportunidades com a nova BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, né, com as alterações nas licenciaturas, a gente tem grandes oportunidades para se trabalhar mais o conceito de evidências na aprendizagem. Okay. A última mesmo agora, a inteligência artificial na educação, do Fernando. A inteligência artificial na educação partirá de modelos de ensino e aprendizagem já consolidados? Isso é um problema? Digo isso porque a nossa educação é muito baseada na reprodução científica. E ele continua. Aprende-se esquemas de raciocínio já prontos. Que espaço teremos para reflexão crítica com a inteligência artificial? Muito legal. Eu quase trouxe um slide relacionado a isso, né? A pergunta, né, que é quebrada em 2 blocos, né, é o seguinte: os processos educacionais, né, os modelos de ensino-aprendizagem, muitos estão consolidados, mas eles foram criados numa época onde não se tinha dados e evidências suficientes para a gente entender, de fato, aí, com dados gigantes de dados, o que funciona e o que não funciona, né? Então, a partir do uso da inteligência artificial, a partir da coleta desses dados, nos últimos anos, a gente tem uma evolução muito grande, somente na psicologia da aprendizagem, de como é que as pessoas aprendem, como é que essas pessoas aprendem com tecnologias educacionais ou sem elas. Existe até uma teoria, que é a teoria da aprendizagem multimídia, ou seja, como é que você aprende por meio das mídias, né? A mídia pode ser um texto, um vídeo, uma animação, uma figura, e assim por diante, né? E aí, existem muitas evidências e práticas instrucionais que auxiliam a gente a tomar melhores decisões e a desenvolver melhores conteúdos e assim por diante. E aí, com a inteligência artificial, a gente consegue trabalhar isso numa escala muito maior, né? Então, você começar de um modelo já consolidado não é um problema. Você ficar estagnado naquele modelo é um problema, porque atualmente a gente tem ferramental para trabalhar e evoluir rapidamente, né? Então, no contexto aí do Brasil, eu nem digo que a gente é baseado em reprodução científica. A gente tem tantos outros problemas relacionados ao contexto educacional que a gente está no ensino mecanizado, né, digamos assim. Não é nem de reprodução, é mecânica, né? Isso pode ser melhorado por meio das tecnologias e de capacitação, né? Eu vejo muito treinamento de professor para prática baseada em evidência. Eu fui para 2 extremos do mundo, Coreia do Sul e Japão, né? E a gente visitou os ministérios da educação e as escolas lá, né? E o que aconteceu? Coreia do Sul utiliza muita tecnologia na educação, muita tecnologia. Japão não usa quase nada de tecnologia. Você pensa, Japão, nossa, tecnologia. Na escola é quase nada de tecnologia, né? E, mesmo assim, os 2 estão no topo do ranking do PISA. Qual que está a diferença? Né? É processo, né? Processo educacional pensado em evidência, né? Essa que é a diferença. E aí, a segunda parte da pergunta do Fernando era, eu esqueci, era como é que a inteligência artificial cria modelos, né? Pode criar aí para a gente ter uma reflexão mais crítica, né? Então, dentro do contexto da inteligência artificial na sociedade como um todo, existe um tema que é educação 4.0,
que vem da indústria 4.0, né? Que é o quê? Você automatizar o que precisa ser automatizado na educação, ou seja, prova é coisa mecanizada, você pode automatizar que vai sair muito melhor. Agora, você trabalhar exatamente isso, a reflexão, o aprender fazendo, né? A troca de experiência, né? O raciocínio crítico, a autorreflexão, esses são conhecimentos que precisam ser trabalhados na escola, né? De forma sistemática, e ela não ocorre porque não há tempo disponível. Você está preocupado em trabalhar o conteúdo, né? E mecanizado, e aí falta tempo para você trabalhar essas habilidades que o pessoal gosta de chamar de soft skills, né? E a inteligência artificial, no contexto dessa educação 4.0, utiliza todo o arcabouço tecnológico, seja de hardware ou de software, para automatizar o que for necessário, coletar os dados que forem necessários, para que a gente consiga trabalhar todas essas habilidades e o aprender de maneira diferenciada. Então, existe já toda uma temática só nessa parte de educação 4.0 que utiliza conceitos da IA para ajudar a vida do aluno e do professor, na escola como um todo, né? Então, é muito legal. Pena que não dá para falar tudo, né, Fabiana? Não dá para falar tudo numa palestra só, mas tem muita coisa para se trabalhar e a sociedade pode ter ganhos significativos se a gente, como pesquisadores, educadores, trabalharmos em conjunto para resolvermos problemas reais da sociedade. Por isso que eu fiz questão e foi um prazer conversar com vocês, e por isso eu fiquei tão feliz pelo convite, Fabiana. Muito obrigado. Imagina, a gente que agradece, é uma honra para nós tê-lo aqui nessa manhã. Quero agradecer mais uma vez, em nome da comissão organizadora, né, pela sua brilhante palestra, por nos provocar a pensarmos um tema tão emergente, né, que é a inteligência artificial, e principalmente esse impacto, né, da inteligência artificial e dos dados conectados nesse contexto de aprendizagem e da educação, que é algo que todos nós estamos passando nesse momento, né, e de modo particular nesse momento da pandemia, de forma mais intensa ainda, né, com essas questões de ensino e aprendizagem. Então, quero agradecer, quero falar também que as pessoas que se manifestaram no canal, no chat, as perguntas, que possam ser redirecionadas essas perguntas para o e-mail do professor Seiji, para que ele possa respondê-las, tá? Depois, futuramente. Quero agradecer novamente a participação de todos que nos acompanham pelo nosso canal, aqui do PPG, CTS e PPG-CI, e também falar e convidá-los para o período da tarde, tá? O período da tarde começa às 14 horas, nós teremos as mesas temáticas com apresentação de trabalhos, e às 15 horas nós teremos uma nova palestra intitulada Por que não dá para deixar tudo nas mãos dos algoritmos, com o Dr. Chico Camargo, pós-doutorando na Universidade de Oxford. Então, nós queremos agradecer mais uma vez por toda a participação, agradecer novamente o palestrante e desejar aí que todos tenham aí um excelente encontro, um evento, e um bom dia a todos, e desejamos aí um abraço. Muito obrigado, tchau, tchau.